Amém, irmãos? Amém. Você entendeu? Como ela se reúne? Como? Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 37 ao 40. É muito importante isso aqui, irmãos. Como ela se reúne? Como? Diz o texto: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, disse Paulo, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são o quê? São o quê? Mandamentos. É opcional? Não. É mandamento. Mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Problema de cada um. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu costumo dizer, com ordem e decência. Paulo estabelece, na hora do culto, as coisas precisam obedecer ordem, organização. Está claro aí? Ordem e decência. Em qualquer grupo humano, para que haja organização, é preciso ter hierarquia. Você concorda ou discorda disso? Qualquer grupo humano, para ter organização, precisa ter hierarquia. Quem trabalha em empresa? Alguém trabalha em empresa? Levanta a mão alto. Lá tem gerente encarregado? Tem? Por quê? Lembra aí do teu colega mais chibata que tem lá. Lembra aí. Lembra aí. Mais perturbado. Mais alvoroçado. Imagine essa pessoa sendo responsável por mandar em tudo lá. Ih, pastor, lá no meu é desse jeito. Lele. Ora a Deus. Se eu fizesse uma enquete aqui na igreja, assim, irmãos, vamos repintar a igreja e ela vai ser da sua cor preferida. Que cor que eu pintaria a igreja? Eu garanto para você, vou pintar da sua cor predileta. É só você botar no papelzinho que eu vou pintar da sua cor. Que cor seria a igreja? Vamos começar de uma cor, aí depois a cor do outro irmão que gosta mais, depois do outro. Um mês depois estava no noticiário, a igreja arco-íris. Não dá, queridos, para atender o gosto de todo mundo. É preciso ordem para que se encontre um meio termo e que todos atendam. Amém? Amém. Quem aqui serviu as Forças Armadas? Levanta a mão. Ou serve? Tem os meninos ali. Levanta a mão. Ok. Em uma guerra, quem toma decisões? Soldados ou generais? Hein, gente? Por quê? Mas se eu tiver um soldado extremamente inteligente, experiente, cara bom, precisa haver hierarquia. E a experiência dele não é comparável ao que receber um treinamento específico para aquilo, irmãos. Então Paulo está dizendo claramente, queridos, a igreja não pode ser como todo mundo quer. Precisa haver, sabe, uma ordem. E se eu não entendo isso, eu tenho dificuldade de entender o próprio reino. Quem ama a democracia? Levanta a mão. Amo a democracia, pastor. Alto assim, eu amo democracia, acho legal demais. Baixa a mão. E se eu disser para você que um irmão falou assim para mim, pastor, democracia começa com demo. Esse demo aí não é de demônio não, meu amigo. Tá?
É a mesma raiz demográfica, de densidade, de povo. Tá? Ou seja, o governo do povo. Mas deixa para outro momento isso. E se eu disser para você que democracia será extinta? Porque o nosso Deus é rei. E não divide sua autoridade com ninguém. Mas você vai chegar lá e vai dizer assim: eu não concordo não. Não é bem assim não. Era, mas eu cheguei no céu, é? Dá olha de pro irmão aí. Tu lembra do que tentou fazer isso uma vez? Deu ruim para ele. Tá claro isso, irmãos? Amém? Vamos encerrar. Como ela é dirigida? Eu vou deixar um texto para você ler depois, eu não vou ler agora. Em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 15, quando Paulo fala com seu discípulo Timóteo as especificidades de bispos e diáconos, o que eles precisam ser, o que eles precisam ter para poderem exercer seu ministério. Ler depois é importante, eu não vou ter tempo de ler agora, tá? Mas eu quero ler no verso 14, 15, por favor, lê comigo. 1 Timóteo 3, 14 e 15, que diz assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Eu estou escrevendo isso, mas meu desejo é ir ver você logo. Mas, se tardar, se eu demorar, já vou adiantar para você como é que eu quero. Aí ele fala: para que sabais como o quê? Convém andar onde? Na casa de Deus. Mas espera aí, Paulo está falando do templo de Jerusalém? Timóteo tinha autoridade sobre o templo de Jerusalém? Sim ou não? Não. Logicamente ele não está falando de lá, ele está falando da igreja. Amém? E ele diz que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Eu estou organizando para você. Eu quero que você coloque bispos, eu quero que você coloque diáconos para organizar, para que, sabe, a coisa ande bem. Eu estou mandando para que vocês saibam como que se deve andar, como que se deve proceder na casa de Deus. E o último texto de hoje, irmãos, Hebreus 13, versos 7 e 17, que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores. Eles estão dizendo aí fora que não tem pastor. O que eu recebo de haters, irmãos, nas minhas mensagens, o cara fala assim: pastor, meu pastor é Jesus. Quando o cara bota isso, pode ter certeza, é rebelde. O cara que fala meu pastor é Jesus. Teve um que até falou assim: a Bíblia diz que ele é o único pastor. Eu falei: me mostra o texto. Porque o texto que ele fala diz que Jesus é o bom pastor. Aí eu não concordo, pastor. Aí você está errado, porque ele é o bom pastor. Eu concordo, ele é o bom pastor. E ele é o bom. Só tem bom ele. Eu sou miserável pecador, ele é o bom pastor. Mas dizer que nós não somos pastores, por quê? Porque ele não concorda? Olha o que a Bíblia diz: lembrai-vos de quê? Dos vossos pastores. Talvez na sua versão esteja guias. Se você comparar pastor e guia, dá no mesmo. Pastorear é guiar, é cuidar, dá no mesmo. Tudo bem? Quem vos falar a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Paulo manda imitar a fé de quem? E quem não tem pastor? Imita o quê? Olha para o teu irmão. Quem não tem pastor, imita o quê? Imita a rede social.